Estamos de volta para mais um episódio de Pelo Espírito. Será que o Espírito Santo vai falar comigo e com você hoje, né? Pois é, a gente vai abrir a Bíblia aqui numa passagem aleatória para a gente, mas não para Deus. Deus já preparou esse dia, esse vídeo e essa palavra para você. Então, vai chegando, vai entrando aí no Espírito para acompanhar esse episódio de hoje. Eu sou a Tati, esposa do Bruno, Eu sou o Bruno, marido da Tati, e nós somos o casal do Mentalidade Mentalidade Cristã. Cristã. Bom, e dando continuidade a mais um episódio desse, eu não sei se você já assistiu algum deles, como é que a gente faz? A gente ora, tá vendo? Tá desmarcado aqui. A gente ora e pede para que o Espírito Santo nos direcione, né? Aonde a gente abrir a palavra é sobre aquilo que a gente vai conversar com você. E a gente vai ver o que é que o Espírito Santo quer falar comigo, quer falar com a Tati, quer falar com você, porque o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos ensina, é o Espírito Consolador, como diz a palavra de Deus, né? Vamos fazer uma oração? Antes disso, compartilha esse episódio, já vai curtindo aqui no YouTube também, para o YouTube também compartilhar, tá bom? Faz sua parte aí. É isso aí. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor nos direcione. Espírito Santo de Deus, direciona tudo que nós vamos falar, que não sejamos nós, mas que seja pelo Senhor, que nós sejamos apenas instrumentos. Nós nos entregamos a Ti agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel, capítulo 4, versículo 1. Deixa eu ver se dá pra gente mostrar ali. Nunca dá assim muito, tal, porque é pequenininho, né? Mas é aqui, ó. Ezequiel 4:1, tá bom? Eu vou ler aqui, mas o Diego coloca aí e você pode acompanhar com a gente, tá bom? E diz assim: Filho do homem, pegue um tijolo, ponha-o diante de você e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar sitiada, com rampas e torres de ataque, acampamentos e arietes em volta dela. Pegue também uma assadeira de ferro e coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade. Volte o seu rosto para a cidade. Ela será sitiada e você a sitiará. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deite-se também sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre ele a maldade da casa de Israel. Conforme o número dos dias que se deitar sobre o seu lado esquerdo, você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia, num total de 390 dias, e você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá, durante 40 dias, um dia para cada ano. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém, e com o braço descoberto profetize contra ela. Eis que vou amarrá-lo com cordas, e assim você não poderá se virar de um lado para o outro, até que você tenha cumprido os dias do seu cerco. Amém. Leia o resto, tem um pedacinho aqui. Pode deixar que a gente vai falando e eu vou lendo, vejo se eu tenho Eu alguma sei que coisa você gosta de. para acrescentar. Mas só para te dizer, assim, Deus usava os profetas naquela época para proclamar ali, falar a palavra dele para Israel e Judá. Eles estavam em pecado, eles estavam em idolatria, eles estavam cometendo muitas coisas, abominações aos olhos de Deus. E Deus levantava profetas, Ezequiel foi um deles, para, ao mesmo tempo, exortar o povo e falar assim: olha, vocês estão fazendo uma coisa errada, Deus não está gostando disso, se arrepende, e também para depois profetizar, porque Israel também é o mesmo profeta do Vale de Ossos Ezequiel. Secos. Ezequiel, falei que Israel. Israel. Ezequiel é o mesmo profeta do Vale de Ossos Secos, é aquele em que Deus levanta e fala lá para ele ir no Vale de Ossos Secos e ele ali falar que o Espírito, que eles se levantem, né? E aí ele viu se formar carne, músculos, e o Espírito, sopro do Senhor, deu a vida. Porque ele falou assim, que ao mesmo tempo que ele ia destruir Israel, depois ele ia reconstruir os filhos dele, ia reconstruir Israel. Então, para você entender, às vezes quando a gente pega só uma parte, fica fora de contexto. Então, estou te contextualizando, tá bom? Nesse caso aqui, o que ele estava falando ali para Ezequiel era todo um ritual, uma simbologia para ele já começar a profetizar a destruição daquele povo pecador. A destruição do pecado, na verdade, né? Porque Deus, quando ele quebra para consertar.
Ele quebra para refazer. Então ele estava quebrando ali, falando que ia quebrar, falando que ia vir o cerco sobre Israel, sobre Judá, porque o povo judeu daquela época, o povo de Deus, ele se dividiu em duas tribos, né, que a gente sabe, Israel e Judá. Só que ambas tinham os seus reis, que a hora estavam fazendo coisas certas, ora estavam fazendo coisas erradas. Então, ambos tinham pecado. Você vê que era 399 dias, anos de pecado para um, 400 para outro, que foi do lado 40 esquerdo, anos. 40 mais 40, desculpa, 40 para um, 399 para o outro. Então, assim, era muito tempo pecando, muito tempo fazendo coisas erradas. Então, Deus estava usando ali o profeta e já mostrando para ele tudo o que ia acontecer, tudo que ia sofrer, tudo que ele ia fazer para aquele povo que tinha sido um povo pecador até então e que Deus ia restaurar, ia quebrar isso para poder fazer um povo, levantar esse povo do vale de ossos secos. Tá? E tem duas coisas aí que ficam marcadas para mim, não exatamente ligadas a Ezequiel, mas sim ligadas ao agir de Deus, né? Como Deus age, Deus vai nos mostrando ao longo da Bíblia que ele tem um jeito de agir conosco, né? E uma das coisas que a gente aprende é que muitas das coisas, às vezes, que a gente faz aqui na Terra, elas não fazem tanto sentido se a gente for pensar do ponto de vista racional. Mas por que isso? Porque elas são simbologias, elas são coisas que a gente faz para que sejam ligadas nos céus, sabe? Então, às vezes, quando você vai, por exemplo, cear, e às vezes você pode pensar, nossa, mas é um pão e é um suco, é um pão e é um vinho, né? Mas não, né? Do ponto de vista espiritual, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Ou quando você vai se casar e você coloca uma aliança, né? E você pensa, nossa, mas é um pedaço de ferro, né? É ouro, tal. E o Senhor tá mostrando que aquela aliança, ela é feita entre você, a sua esposa e o Senhor, né? Ele inclusive fala essa coisa do cordão de 3 dobras. E ele fala muito sobre essas coisas todas, sobre simbologia, sobre coisas que nós fazemos na terra e que são ligadas no céu. E eu sempre gosto de lembrar que nós somos um ser que é corpo, alma e espírito. Então, a gente vivencia esses dois mundos ao mesmo tempo. Nós somos o único ser que é assim, né? A única criação de Deus que vive isso. E aí, quando Ezequiel está ali, o Senhor está falando com ele, ó, você vai fazer tal coisa para poder você trabalhar o pecado de Israel, você vai fazer aquilo para trabalhar o pecado de Judá, você vai pegar um tijolo e vai imaginar que aquilo ali vai desenhar a cidade de Jerusalém, tal. Ele está falando sobre coisas que nós fazemos que têm um efeito espiritual muito forte. E a palavra do Senhor fala que as coisas de Deus parecem loucura aos homens, né? Então isso é uma questão importante. A outra questão que a Tati já falou é essa questão de destruir para reconstruir. Né? Esses dias mesmo a gente estava falando sobre isso, ontem estava falando sobre isso, que é essa questão, por exemplo, que Deus fala que Ele é o oleiro, nós somos o barro, né? De onde se faz um vaso. E a maior parte das vezes, esse vaso que Deus faz, que somos nós, ele é um vaso que vem com defeitos, não os defeitos da criação de Deus, mas os defeitos do próprio vaso, o jeito que nós levamos a nossa vida, né? Que tem os pecados, tem as coisas todas, tal. E a palavra diz que o Senhor quebra, faz de novo, faz um vaso mais forte, faz um vaso melhor, e ele vai fazendo esse processo para que nós possamos ser pessoas melhores. Então, às vezes a gente está passando por algum processo de refazimento, por assim dizer, e a gente não entende. A gente não entende, a gente se chateia, a gente aponta o dedo para Deus, a gente acha que Deus não está olhando para a gente. Talvez você esteja passando por um momento assim, sabe? E o que está acontecendo, na verdade, é que Deus está te purificando, Deus está te fazendo novo, de novo, melhor. Só que esse processo de fazer novo, de novo, melhor, dói. Né? O Senhor estava fazendo um processo de refazer o povo de Deus ali. E dói. E dói. Só que a gente precisa passar por esse processo, sabe? Isso aqui foi um simbolismo, né? O cerco simbólico de Israel. Deus estava levando um cerco ali dos inimigos para destruir aquela cidade, para que aquele povo fosse levado escravo mesmo, para que eles pagassem pelos pecados, porque eles não se arrependeram, mesmo com todos os avisos, e para que eles se consertassem. Estava quebrando o vaso para fazer de novo. Um pouquinho para frente aqui ele fala no capítulo 5 as causas do cerco de Jerusalém. Olha o que eu vou ler aqui para você. Assim diz o Senhor Deus: essa é a Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações, com os outros países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos e os meus estatutos,
sendo mais perversa do que as nações ou países ao seu redor. Você imagina, Deus colocou ali o povo dele no meio daqueles outros povos, e ao invés de ser luz para aqueles povos, eles deixaram as trevas daqueles povos invadirem o coração deles. E Deus diz aqui que eles se tornaram ainda mais perversos. Vamos trazer isso para a nossa vida prática de hoje? Muitas vezes Deus leva a gente para um trabalho, Deus leva a gente para um círculo de amizade, Deus leva a gente para um círculo de influência, onde Deus quer ali que você seja luz. Ele quer ali que você continue nos estatutos dele, nos mandamentos dele. Só que os dias vão passando e ao invés de você ser luz para aquelas pessoas, você deixa aquelas pessoas te influenciarem a tal ponto de as trevas delas invadirem você e você sair dos caminhos do Senhor e ainda muitas vezes se tornar pior que elas. Isso já aconteceu na sua vida, talvez isso esteja acontecendo agora, talvez seja por isso que Deus está trazendo essa palavra, outra vez Deus está te alertando que isso pode acontecer. A gente tem que vigiar, porque uma coisa é a gente estar na igreja todos os dias e a gente uma vez ou outra sentar numa roda e a gente perceber, nossa, não tem nada a ver comigo isso. Hoje eu deixei meu ego deixei, crescer, e eu aí acabei sendo como eles, né? o problema não é só um dia ou 2 dias. O problema é quando você convive todos os dias. Você tem que conviver com isso. Você se mudou para um bairro assim, ou você está num emprego onde as pessoas que você convive todos os dias são assim, elas não amam o nosso Deus, elas não levam os estatutos, então elas te chamam para beber, elas te chamam para ir para prostíbulo, elas te oferecem pornografia, ou fofoca, ou são pessoas mentirosas, ou seja, e se você está nisso todos os dias, você tem que vigiar mais ainda, porque a gente vai deixando passar, deixando passar, deixando passar, daqui a pouco aquilo está normal. A gente acha que aquilo é o normal e que a gente é diferente, porque a gente procura não mentir, procura andar nos caminhos do Senhor, procura não trair, procura não ficar bêbado, procura não fazer as coisas erradas. Acaba que às vezes você começa a questionar os teus próprios valores com Deus, porque você acha que aquilo é normal. Então vigia, porque uma coisa é um dia só, outra coisa são meses. E Satanás é muito astuto. Ele não entra chutando a porta. Ele vai nas beiradinhas, ele vai comendo pelas beiradas, ele coloca uma mulher bonitona do teu lado, ele coloca um cara carinhoso, ele vai colocar um amigo que você fala, nossa, essa pessoa é tão boa, não é possível que o que ela está fazendo é errado. Ele coloca alguém para te dar uma sugestão. Ah, por que você não falsifica aqui uma assinatura? Ou porque não, cara, te pagou a mais, por que você vai devolver? Isso aí é o universo que te deu. Então tem tantas coisas que Deus queria podem. que você recebesse isso, né? E aí você vai colocando isso vai contaminando o teu coração. Daqui a pouco você está em trevas, você já deixou seus valores cristãos e você nem percebeu. E quando Deus vai. E aí Deus dá alguns avisos. Deus está dando um aviso hoje. E aí ele vai cercando para uma hora. Se você não se rende ou se você não se arrepende, ele tem que te quebrar, porque senão ele vai te perder. Senão você vai se perder. Então, olha lá, Jerusalém, o povo de Deus estava rodeado por aqueles países. E ao invés de ser luz, eles foram trevas. E trevas piores que daquele povo, com idolatria, com todas as coisas. Então, cuidado com as coisas que te secam, sabe? Vigia. Você está num trabalho, sabe uma coisa? Tem gente de todos os tipos de fés diferentes que você. Tá? Não estou aqui criticando, falando, tendo preconceito, não. São fés diferentes da nossa. E Deus, ele é muito claro, nós falamos aqui de Bíblia. Deus é muito claro que Ele é o único Senhor. Jesus é o mediador entre nós e Ele. Tudo que está contrário à palavra de Deus, à palavra do Senhor, muitas vezes vai te afrontar. Se você está seguindo a palavra do Senhor. Por isso que você tem que ler a palavra, você tem que orar, tem que estar perto de pessoas que são fiéis à Bíblia, que são fiéis ao mandamento de Deus. Porque senão é muito fácil, nós somos seres humanos e ninguém aqui é super crente. Super crente infalível, esquece isso. Sabe? E o diabo sabe, Satanás sabe onde que o teu calo aperta. Se é mulher, se é homem, se é dinheiro, se é mentira, se é ambição, se é ego, se é posicionamento, se é reconhecimento, ele sabe. Então ele vai tentar, ele tentou Jesus, gente. Ele tentou Jesus, ele tentou o próprio Deus 3 vezes, não foi uma só não, 3. Você acha que ele não vai tentar a gente, que somos meros mortais?
Então você precisa vigiar. Deus estava usando aqui um simbolismo de cerco. E por que o cerco? Porque eles se corromperam. O que será que está tentando te corromper? Ou o que será que já te corrompeu? E o que você precisa restaurar? Porque, olha, tem coisas que Deus faz na nossa vida e a gente muitas vezes vai para Ele por amor, mas muitas vezes Deus tem que trazer a gente pela dor. E dói. E dói. E Deus tenta trazer por amor durante muito tempo, né? Eu conheço pessoas que Deus tem tentado trazer por amor há bastante tempo, e eu sei que Deus vai trazer essas pessoas, porque Deus já me mostrou, e eu imagino que essas pessoas vão vir pela dor, porque já faz tempo, porque Deus é um Deus tão de amor que ele vai tentando por amor, por amor, por amor, por amor, ele avisa, né? Quando a gente vai olhando na Bíblia, são os profetas e tal. Aí ele te avisa com um vídeo no YouTube, e aí ele te avisa, te avisa, te avisa. Em algum momento ele começa a trazer pela dor. Sabe? Porque você precisa ser aquele vaso que ele quer que você seja. Aí que tá a grande questão, sabe? E essa coisa do mundo, eu já vi isso acontecer tantas vezes, sabe? A gente estava conversando um dia desse com um colega, por exemplo, ele é cristão, e ele falou assim: Nossa, ainda bem que você e Tati não estavam lá na festa tal, não sei o quê, porque à noite chegou em determinado momento que até os cristãos piraram o cabeção. Ele usou essa expressão, piraram o cabeção. Tá? Ele falou: Eu estava conversando com um amigo falando de Deus, esse amigo também é cristão. Eu estava conversando com esse amigo falando de Deus e tal, de como ele precisava se aconchegar a Deus de novo. Aí estava conversando há mais de uma hora quando chegaram outras pessoas e levaram ele, porque chamaram ele para um prostíbulo. Ou seja, mais do que é exatamente o que a Tati está falando, sabe por quê? É porque você vive nesse mundo, né? A palavra diz que nós não somos do mundo, mas nós vivemos no mundo. Não é fácil, não é fácil para mim, não é fácil para você. Como a Tati disse, Satanás sabe onde pega no calo de cada um, mas existem antídotos para isso, tá? E eu vou te dizer quais são. Primeiro, você precisa, todas as vezes em que você vai se encontrar com algum lugar desse, você já tem que orar antes, você já tem que pensar quais são as atitudes que desagradam ao meu Deus, de que forma eu preciso me precaver quanto a isso, o que eu não troco, não aceito, não me mudo. Outra coisa é não ficar indo, né? O ideal é que você não vá em determinados lugares. E mais do que isso, se nós somos parecidos com as pessoas com quem nós andamos, às vezes nós precisamos trocar as pessoas com quem nós andamos. A verdade é essa, sabe? Nós estávamos esses dias no nosso grupo de trabalho, criando um grupo de pessoas que trabalham como nós, empresários parecidos conosco, que são cristãos, para que a gente possa orar uns pelos outros, para que a gente possa clamar uns pelos outros, porque nenhum daqueles que está ali se acha super-homem ou super-mulher. Todos nós sabemos que somos falhos e que temos que tomar cuidado, sabe? E às vezes quando eu estou lendo a Bíblia com os nossos filhos, eles falam assim: Nossa, mas esse povo de Deus era muito burro, né? Porque Deus abençoava e eles caíam, Deus abençoava e eles caíam. Mas infelizmente essa é a história da vida de muita gente. De muita gente, não é só o povo que está ali. Tá? Isso acontece ao longo da nossa vida, a gente tem essa coisa, momentos que a gente está mais próximo, momentos que a gente está mais afastado. E se você está passando por um momento que você está sentindo algum tipo de dor e você não está entendendo, e às vezes você pensa assim: Nossa, pai, mas agora que eu estou seguindo de novo os seus caminhos, eu estou passando por isso tudo. Porque isso também acontece, né? Você resolve ir para os caminhos de Deus e de repente começa um monte de fúria, um monte de coisa e tal. Existem duas coisas ali. Uma é que Satanás não quer te perder. Tá? Então ele quer realmente que você tenha essa sensação de que estar nos caminhos de Deus significa você ter muita fúria, ser muito mais difícil do que no mundo, tá? Essa é uma questão. E a outra questão é que o próprio Deus está te fazendo ser uma pessoa melhor. E a gente vira uma pessoa melhor passando por determinadas dificuldades. Você aprende a andar caindo, não é assim? Então tem uma série de coisas que a gente precisa passar com o nosso Deus para que nós sejamos pessoas melhores, mais fortes, mais resistentes na própria palavra, inclusive. Então você pode estar passando por um momento desse e não compreende. Peça força, peça para te dar resiliência, que é essa capacidade de resistir, sabe? Peça para que o Espírito Santo te mostre aquilo que ele precisa transformar em você, antes que você precise cair do jeito que Jerusalém caiu. Talvez você até já tenha caído, mas Deus também está te dizendo que ele pode te levantar de novo. E uma questão que às vezes a gente recebe assim, fala assim: Tati, tudo bem, eu vou sair da roda, dessa rodinha que não é boa para mim, eu vou parar de conviver com essa pessoa que não tá me levando para os caminhos de Deus, mas isso está acontecendo no meu trabalho.
como é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar todos os dias, eu tenho que ir para lá. E olha, meu chefe faz isso, aquilo que não é do Senhor. Eu tenho um colega de trabalho que também faz, olha, bota o joelho no chão e ora. Ora e coloca isso aos pés da cruz. Fala assim, Senhor, eu estou indo trabalhar porque eu preciso me manter. Mas que o Senhor faça uma transformação no meu ambiente de trabalho. Ora pelo seu chefe, ora pelo seu colega de trabalho, ora pelo seu trabalho. E o Senhor fala assim, Senhor, me dá forças para ser luz naquele lugar. Me blinda para que eu não receba aquele conceito de pecado e que aquilo não fique enraizado em mim. Me dá força para levar a tua palavra. Às vezes Deus quer que você leve a palavra dele ali, porque você é o único cristão ali dentro, é a única cristã ali, é a única pessoa capaz de falar de Jesus naquele lugar. Então Deus ainda às vezes mantém você em alguns lugares para que você possa ser luz, mas você tem que fazer muita oração. Sabe, coloca o joelho no chão e faça essa oração. Ore e fala, Senhor, transforme o meu ambiente de trabalho. Transforme o coração do meu chefe. Transforme esse colega de trabalho. Ora por aqueles que te perseguem. Ora para que Deus toque o coração dele, para que alguma coisa lhe aconteça, porque Jesus sabe o melhor caminho. Se você está ali é por algum motivo. Então, ore para que Deus primeiro te fortaleça, para que você não caia, te proteja e também para que Deus mude esse ambiente. Olha, eu já ouvi histórias maravilhosas de lugares que eram completamente idólatras e que se transformaram por meio de oração e que ali virou depois uma coluna de oração e as pessoas se converteram. Então, você não pode perder essa esperança, porque se isso não for mais acontecer, você pode ter certeza que Deus te tira desse lugar. Deus te leva para outro lugar. Você sendo fiel a Ele, você sendo um servo obediente, Deus ou ele vai te usar ali naquele ambiente, ou se Ele vê que ali realmente os corações estão duros, porque é o livre-arbítrio do outro, né? Não quer dizer que você está ali que todo mundo vai se converter. Deus tem os planos dele, mas as pessoas também têm o livre-arbítrio. Às vezes as pessoas não querem. Deus te tira. Eu já vi servos de Deus serem tirados de empresas e colocados em outra, e isso parecia ser o pior negócio do mundo. De repente, a outra empresa começa a prosperar, porque Deus tirou o servo dele daquele lugar, e essa empresa às vezes quebra. Então, assim, Deus faz essas coisas, você só precisa orar. Ore para que Deus mude isso, para que Deus te fortaleça, sabe? Se unja todos os dias, ou antes de dormir, ou depois que você toma banho, veste a sua armadura celestial, sabe? Coloque Efésios 6 lá para você ler, veste a sua armadura celestial, fala, Pai, estou colocando aqui agora o capacete da salvação. Colocando aqui agora a couraça da justiça, o cinturão da verdade, vai se ungindo. Eu coloco aqui nas minhas mãos, agora no meu braço, o escudo da fé, a espada do teu espírito e calço as sandálias do evangelho das boas novas de Jesus Cristo. Estou aqui me preparando, Senhor, eu sou o seu guerreiro, estou vestido da tua armadura celestial. Esconde tudo que é meu no seu esconderijo, debaixo das tuas asas, porque agora eu estou indo para lá, para aquele ambiente, e que eu seja forte, e que o seu Espírito Santo esteja ali comigo, tocando os corações, e que eu não possa ser influenciado por aquelas trevas. Faz essa oração todos os dias antes de sair de casa e ora. Ora, se você, por exemplo, está na sua casa e você percebe que os seus pais, você não saiu de casa ainda, mas você percebe que os seus pais não aceitam Jesus e às vezes até te perseguem porque você é um cristão, ora por eles. Ora para que o Espírito Santo possa te usar para tocar o coração deles, porque se você ainda está aí, é por algum propósito. Deus não vai te deixar num lugar para você sofrer. Deus não quer que você sofra, Deus quer o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está na palavra dele. Então, se você é obediente, ele não te desampara. Agora, seja obediente. Seja obediente. Porque senão o cerco também vai se fechar contra você, assim como aconteceu em Jerusalém. Você sabe que tem uma coisa, eu me lembrei de duas pessoas que estão na mesma igreja, na nossa igreja. Eles trabalhavam juntos, um perseguia o outro e eles não se gostavam de jeito nenhum. E os dois se converteram e foram parar na mesma igreja. Então, assim, para Deus não tem impossível, Não tá? tem. É só a gente se libertar mesmo do nosso eu, porque esse eu, esse coração nosso, ele vem contaminado pelo DNA do pecado. Então a gente sempre tem que vigiar, a gente sempre tem que ficar de olho. Você, de novo, não é super crente,
você não tem essa invencibilidade contra essa questão de tentações, essas coisas. Você tem que ter firmeza e vigilância, porque, como dizia Paulo, quando sou fraco é que eu sou forte. Quando você acha que você é forte demais para receber esse tipo de influência, é porque você já está quase caindo nela. Não se ache forte demais. Lembra, quando sou fraco é que sou forte. Os fortes são os trouxas da história, tá? É. Eu vou tocar aqui um louvor, talvez você conheça, porque ele fala exatamente de libertar de mim, libertar do pecado. Que aqui é quando Paulo fala assim, quando eu quero fazer o bem, eu não faço, mas O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E ele fala assim: se estiver aqui, agora vai. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. É exatamente, quando você liberta de você e ele te enche, o Espírito reina sobre as nossas vontades, o Espírito reina sobre aquilo que a gente quer fazer, às vezes a gente não consegue, o Espírito reina, mesmo quando estamos cercados de coisas ruins, a nossa luz precisa brilhar, a luz de Jesus em nós precisa brilhar. Amém? Amém, amém. Você faz uma oração? Senhor, Pai querido e amado, o Senhor trouxe aqui uma palavra de Ezequiel, Senhor, uma palavra de exortação, uma palavra onde o profeta estava ali dizendo que aquele povo seria cercado, aquele povo seria derrotado, porque aquele povo ele não obedeceu aos teus mandamentos e ele foi influenciado ao invés de influenciar. Senhor, o Senhor vem com uma palavra aqui, Senhor, que nos faz pensar o quanto nós estamos sendo influenciados ao invés de influenciarmos a tua palavra. Que o Senhor possa nos dar força e fé para que nós sejamos luz no meio das trevas. Senhor, fortalece a gente para que as trevas não nos corrompam. Nós te amamos, nós entregamos a nossa vida a Ti. Que o Senhor possa nos manter nos Teus caminhos obedientes. Senhor, transforma ambientes de trabalho aqui, transforma ambientes familiares aqui, transforma ambientes escolares aqui. Transforma, Senhor, Pai querido, traz amizades que sejam de Ti. Senhor, traz pessoas que tenham o coração transformado, transforma corações ao nosso redor e principalmente, Senhor, transforma os nossos corações. Espírito Santo de Deus, nos mostra, Senhor, o que nós precisamos nos arrepender, aquilo que nós precisamos nos livrar. Mostra para todos nós aqui, todos aqueles que estão nos ouvindo agora, toca o coração, Senhor, que eles possam sentir, Senhor, que eles possam viver isso, que eles possam viver o sobrenatural. Que o Senhor possa ter tocado hoje, Pai, qual é aquela atitude que o Senhor não gosta e que essas pessoas tenham percebido, que nós aqui tenhamos percebido, Senhor, a Tua mensagem, porque a Tua mensagem é uma mensagem de correção, mas a Tua palavra mesmo diz que o Senhor só corrige aqueles que o Senhor ama. Então eu sinto o Teu amor aqui, eu sinto o Teu amor por nós, eu sinto o Teu amor por essas pessoas que estão nos escutando agora. Sinta, Senhor, o nosso arrependimento também. Sinta, Pai querido, aqui o nosso amor por Ti, Senhor. Nós declaramos o nosso amor por Ti. Corrige aquilo que tiver que ser corrigido, sim, Senhor. Porque o Senhor corrige para abençoar. O Senhor não corrige para amaldiçoar. O Senhor corrige para abençoar. Que toda maldição aqui seja transformada em bênção, Senhor. E que eles possam colher os frutos da obediência. Que eles possam colher os frutos de andar em retidão com aquilo que o Senhor nos mandou na Tua palavra. Eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai fazer grandes transformações aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluias.
Que o Senhor possa te abençoar ricamente, te ajudar a transformar tudo que precisa ser transformado na sua vida. E se você acha também que de alguma forma tudo que a gente conversou aqui hoje serve não só para você, mas para alguém que você ama, alguém que você conhece, compartilhe esse link. Manda para ela. Seja um instrumento de Deus na vida de outra pessoa. E já se inscreve, já fica parte do canal para que você possa receber outras coisas, que Deus possa falar com você por meio de nós também, tá? Deus te abençoe ricamente, viu? Fica E com Deus. aproveita que você está aqui já no canal, assiste os outros episódios, já vai passando aí pro lado, já vai vendo todos os episódios, se inscreve no canal, se enche da palavra de Deus, É tá verdade. bom? E ore todos os dias, porque Deus tem grandes planos para transformar aquilo que você está vivendo hoje. Um beijo, fiquem com Deus, Jesus abençoe vocês, até Fica a com próxima. Deus.